Meus irmãos, vamos começar a nossa aula agora, segunda aula da nossa introdução ao Evangelho de Mateus. E essa aula é uma aula, como eu estava até falando para o pessoal antes aqui da gente começar, muito desafiadora, porque a gente, na nossa última aula, apontou como nosso objetivo a gente, digamos assim, passar por um conteúdo contextual, fazer uma introdução geral. E agora nós vamos olhar para um panorama geral do livro de Mateus. Só que um panorama de um livro com tanta coisa, tão grande, é um desafio, por quê? Porque a gente precisa aprender a olhar as coisas de maneira panorâmica, a gente não está perdendo necessariamente. É lógico que a gente podia ficar aqui o mês inteiro, o ano inteiro, estudando o livro de Mateus, só para os irmãos terem uma ideia, depois eu posso mostrar. Eu preguei no ano passado no Sermão do Monte lá na igreja, e tem um livro base aqui do Martin Lloyd Jones, que só o Sermão do Monte assim é enorme, então a gente podia ficar estudando esse tema por muito tempo. Mas eu acho que a gente também precisa aprender, e é muito positivo quando a gente aprende a fazer isso direitinho, né? A olhar as coisas de maneira panorâmica e entender, né, essa visão maior do livro. Então, a gente vai ter esse esforço hoje, o esforço de ter um panorama geral do livro de Mateus, ok? O livro base, a gente continua tendo como base o livro da Introdução ao Novo Testamento, que é do Carson, né? Do Douglas Moo e do Leon Morris, mas para essa aula, principalmente, para ter inclusive a mesma toada, eu peguei como base o comentário do Carson, do livro de Mateus, também uma obra excelente, né? O Carson é um dos principais, se não o principal estudioso, né, vivo aí do Novo Testamento, então é uma obra são duas obras muito boas para a gente ter essa visão mais panorâmica do livro, apesar que, se você descer ao comentário do Carson, você está com uma base boa, não apenas panorâmica, né? Porque é um livro também os dois livros, né? São tem bastante coisa, ok? Então, eu quero apresentar e lembrar um pouquinho para os irmãos os elementos para divisão do livro, porque para a gente apresentar um panorama, a gente precisa apresentar uma maneira como o livro é dividido. E na aula passada a gente falou, né, sobre como o livro de Mateus ele é dividido normalmente em três possibilidades, mas com três visões diferentes, uma mais geográfica, uma outra visão que divide com base nos temas, mas não faz uma boa divisão. E a gente viu essa divisão que tem a ver com dois grandes elementos, que é uma divisão mais vista entre os comentaristas, que é feita com base em grandes discursos, e, além dos grandes discursos, são divididos em blocos de narrativa. Então, esses grandes discursos, eles são elementos que a gente vê claramente ali no texto de Mateus, e a gente vê, então, assim, esses blocos de narrativos. Então, é discurso narrativo. Eu vou mostrar para os irmãos aqui nos próximos slides. Além disso, o que reforça essa marcação são marcadores textuais, como a gente já viu. Então, marcadores como esses daqui, que a gente comentou na última semana. Então, de tempos em tempos, Mateus ele vai colocar essa mesma construção. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, tendo acabado Jesus de dar essas instruções, tendo Jesus proferido essas parábolas, concluindo essas palavras, tendo Jesus acabado esses ensinamentos. Então, quer ver? Deixa eu passar aqui só para os irmãos darem uma olhada um pouquinho mais panorâmica nessa divisão. Então, a gente falou de um prólogo, falou de um epílogo, né? O início ali, e depois o final. Esses aqui, eles têm os elementos de narrativa, têm os discursos, mas eles são início e final. Não tem a mesma estrutura de divisão como essas 5 divisões aqui que a gente vê do meio. Então, a gente sempre vai ver o livro de Mateus com essa clareza. Então, uma narrativa, um bloco de texto narrativo, que tem, sim, alguns pequenos discursos no meio, mas a gente vê
majoritariamente ali texto narrativo, e um bloco grande de discurso de Cristo Jesus. Então, como, por exemplo, a preparação do caminho, a tentação, o início do ministério e depois Sermão do Monte. Aí lembra que a gente falou desses marcadores? Ó, o Sermão do Monte vai terminar com esse marcador. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas. Então, cada um desses blocos de narrativa, discurso, depois tem um marcador. Então, é por isso que essa divisão é uma divisão muito natural do texto, e quando a gente tem essa base, a gente vê que a gente não está forçando nada. E aqui eu quero lembrar aquilo que a gente comentou na nossa última lição, né? Que apesar, né, da gente se esforçar para fazer essas divisões, e são pedagógicas, e parecem, por exemplo, e que o autor está propondo com muita clareza essas divisões, é lógico que há questões menores, há um contexto menor que precisa ser observado em cada passagem. Então, foi o que eu falei, a gente está muito acostumado a ver, né, as questões nesse contexto menor. Então, para a gente estudar a Bíblia, também é importante que a gente consiga ver as coisas nesse contexto maior para poder entender a forma como as coisas elas estão se dando, como a narrativa bíblica está se dando. Então, se você olhar o livro de Mateus, se você pegar o livro de Mateus e me acompanhar aqui, você sempre vai ver isso daqui, esse bloco de narrativa. Além desse bloco de narrativa, você vai ver depois um bloco de discurso e depois esse marcador de mudança. Narrativa, discurso, mudança. Narrativa, discurso, mudança, a excluir, por assim dizer, o prólogo e o epílogo, né? O início e o final de Mateus, ok? Beleza? Então, tendo isso aqui em mente, a gente pode passar para uma visão, essa visão que a gente está falando agora há pouco, que é uma visão mais panorâmica do livro de Mateus, e tudo isso que a gente falou até agora é base para a gente amarrar bem aquilo que a gente vai conversar hoje, ok? Então, começando aqui sobre essa visão do prólogo. O prólogo é o início aqui do livro de Mateus, o capítulo de número 1 até 2, verso número 23, e como eu estava até conversando agora há pouco, né? O prólogo aqui do livro de Mateus, ele já daria uma aula só por ele. Tem muita coisa para a gente poder falar no prólogo do livro de Mateus, mas a gente vai se conter e dar uma visão mais superficial. Então, o prólogo do livro de Mateus, ele vai apresentar para a gente alguns temas. Então, ele vai mostrar Cristo Jesus como o filho de Abraão, o filho de Davi, né? Esse termo é muito importante para os judeus. Vai mostrar com muita ênfase o cumprimento das profecias, a todo momento vai mostrar ali, ó, Cristo Jesus, isso aconteceu para que se cumprisse, né? Então, do pleroma, né? do cumprimento, a origem sobrenatural, né? de Cristo Jesus, Jesus Cristo sendo apresentado a todo momento como o Messias, a proteção soberana do Pai, né? Guiando todas as coisas ali para que o Filho pudesse, vamos dizer assim, pudesse ser cercado ali dos cuidados, né, contra as artimanhas, né, dos políticos e, claro, debaixo da orientação de Satanás, né, e a realização, né, do plano divino sobre todas as coisas, amarrando tudo. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode falar aqui é sobre essa genealogia de Jesus. Eu convido você a deixar aí, de alguma maneira, a sua Bíblia aberta, e a gente vai passando aqui. A genealogia de Jesus, aqui em Mateus, ela já começa com essa ênfase, né? Enfatizando, né? Que a gente está vendo algo que é muito voltado para o público judeu. Essa genealogia, para muitos outros grupos, né, não faria muito sentido. E o livro começa, né, com esses dizeres, né, da Gênesis, né, de onde está vindo Cristo Jesus. E para o judeu isso era muito importante. E aqui um termo que eu aprendi uma distinção, né, que eu aprendi com o reverendo Felipe Menezes, da diferença da genealogia de braço e da genealogia de cabeça, né? Então, aqui a gente não vê uma genealogia como a gente vê por vezes lá no livro de Gênesis, que é contado de geração por geração.
mas aqui a gente vê uma contagem que não é tão literal, é uma contagem simbólica, uma genealogia de personagens que fizeram coisas que são, vamos dizer assim, estão ligados por uma importância na história bíblica. Então, vários personagens vão aparecer aqui, e se você tá afeito ao Antigo Testamento, você vai vendo esse desdobramento e você vai entendendo que aqui está querendo relembrar alguma coisa para a gente. Porque esses personagens, eles são personagens que são importantes para a história bíblica. Então, a grande maioria aqui, se a gente for nome por nome, a gente vai conseguindo renovar e reestabelecer aqui uma narrativa bíblica para entender, lembra aquilo que a gente estava falando, do plano da salvação de Deus? Então, tudo isso aqui fica muito claro quando a gente olha para essa genealogia. E o grande objetivo aqui é demonstrar, claramente demonstrar, por assim dizer, cabalmente, né, que Cristo Jesus ele não é simplesmente algo, ou não é simplesmente alguém que, que no que só faz sentido nessa lógica do Novo Testamento, que não tem nada a ver com a antiga aliança, por assim dizer, né? Mas que Cristo, ele está totalmente conectado com aquilo que a gente recebeu até agora no Antigo Testamento. E mais, né? Se você, por assim dizer, começa a leitura do Novo Testamento sem ter o Antigo Testamento como base, você já começa lendo assim, ó, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quem é Davi? Quem que é Abraão? Por que isso tá posto dessa maneira, né? Então, se você não tem esses termos como base, você não entende que aquilo que está querendo ser dito aqui, né? Que há um filho de Davi que era esperado, que há aquele que, através de Abraão, todas as nações da terra, né, seriam abençoadas, que a descendência seria vista como as estrelas do céu, né? Então, Cristo Jesus, ele está totalmente ligado a essa lógica da nova e da antiga aliança, né? E há algumas teorias, por fim, eu gostaria de destacar isso daqui só para a gente não permitir muitas viagens, mas há algumas teorias do porquê o número das 14 gerações ali em três blocos. Então, várias pessoas vão defender diversos tipos de ideias, e há pessoas que vão muito longe aqui. Mas o Carson, ele colocou aqui no seu comentário de uma maneira que eu creio que amarra bem com aquilo que é o sentido bíblico, né, claro do texto, que é a ideia de que o número 14 é um número simbólico atribuído a Davi, na compreensão mesmo dos judeus, né? Então, esse daqui que o pessoal chama de gematria, né? Essa dar letras, dar valores numéricos às letras. Então, a gente vai ver que para o judeu a soma do nome de Davi era 14, né? 4 mais 6 mais 4, 14. Então, D, o W ali, o D, é lógico que não são essas letras aqui, não são essas consoantes exatas, mas só para os irmãos terem a ideia. Então, simplesmente mais uma ênfase ali, através de uma construção poética, através de uma amarração bem feita ali, estrutural, para mostrar essa ênfase de Cristo como o filho de Davi, né, que era esperado, ok? Então, creio que a gente pode seguir por aqui. E o nascimento de Jesus, ele até a fuga e retorno de Nazaré, é aquilo que vai compor aqui o restante do prólogo para a gente no Evangelho de Mateus. Então, o texto ele aqui faz questão de deixar claro uma coisa que é preciso a gente repetir aqui, mas veja, não é uma discussão comum na igreja ou nada parecido, mas como a gente está num ambiente que a gente está propondo aqui algumas discussões que vão além ali das discussões, digamos assim, da escola dominical ou coisas do tipo, é importante a gente destacar a literalidade. Os eventos aqui, eles não dão ponta para que a gente possa pensar em possíveis compreensões não literais,
ou qualquer coisa do tipo. Não, os eventos aqui eles são narrados tanto na sua anunciação, como na concepção virginal de Cristo Jesus, né, por Maria, e todos os atos sobrenaturais envolvidos, milagres, pré-existência, tudo que a gente pode falar aqui que envolve algo sobrenatural, está claramente narrado para a gente com uma compreensão clara e óbvia do texto, né? Qualquer coisa que fuja disso é uma busca de alguma corrente que está indo contra as Sagradas Escrituras para poder quebrar essa lógica e se vendendo a uma lógica humana, né, e não bíblica, por assim dizer. Então, esses capítulos iniciais aqui do livro de Mateus vão deixar claro para nós que Jesus Cristo é fisicamente filho de Maria, que ele é legalmente, e é importante a gente falar isso porque a gente está falando do livro de Mateus, então é legalmente importante a gente saber que ele é filho de José, mas no sentido legal, né, por assim dizer, mas em um grau ainda mais fundamental, né, que é a grande ênfase do texto, Cristo é o Filho de Deus, é aquele que é esperado, é o Messias, e todo o seu nascimento aponta para isso. É importante a gente perceber que a lógica da apresentação dos milagres nas Sagradas Escrituras, e isso aqui é algo que por vezes a gente passa batido. A Bíblia, se a gente for olhar, por mais que ela fale muitas vezes de acontecimentos sobrenaturais, na sua maioria, os acontecimentos sobrenaturais, eles estão em blocos. Como assim? Os acontecimentos sobrenaturais, eles normalmente são dados de maneira grandiosa, ou seja, todos juntos, porque eles querem marcar um período importante. Então, a gente vai ver, é lógico que a gente vê em toda a Bíblia, mas a gente vai ver principalmente, e se você parar a pensar isso aqui comigo, você vai ver que há razão mesmo na Bíblia para isso, em momentos chave para a história do povo. Então, a gente vai ver ali muitas coisas miraculosas acontecendo quando? No período do Êxodo. A gente vai ver muitas coisas miraculosas acontecendo quando? Com o nascimento de Cristo Jesus. A gente vai ver muitas coisas miraculosas acontecendo no ministério dos apóstolos. Então, momentos onde Deus está querendo chancelar a importância ali, né? Ok? Então, só para a gente ver que tudo isso de miraculoso e de sobrenatural está acontecendo para marcar a vinda do Filho de Deus ao mundo. Então, a gente não pode abrir mão dessa concepção, que isso é claro e é literal para a gente. E é importante também, quando a gente está falando do livro de Mateus, a gente perceber que ele vai ser o único livro, pela sua característica clara, né, de estar falando a judeus, que o nascimento de Cristo Jesus, ele vai ser apresentado pela perspectiva, boa parte dele, né, dos olhos de José, de um homem, como a gente vai ver lá em Mateus 1, no verso número 19, era alguém justo, alguém que seria tido como uma boa testemunha entre os judeus. Então, esse homem justo, que não quis difamar, né, Maria, e que se tornou o pai legal de Cristo Jesus, é esse homem que é apresentado aqui como a testemunha. E o outro fato marcante aqui do nascimento de Cristo Jesus no livro de Mateus é a vinda dos sábios do Oriente. E por que eu estou fazendo questão de falar sábios do Oriente? Normalmente a gente vai falar disso daqui na igreja, a gente fala dos 3 reis magos, né? Então, a gente já parte de alguns pressupostos aqui que, por vezes, não ajudam a uma boa compreensão. Primeiro, o termo ali, né, para magos é como se fosse essa casta sacerdotal dos medos, né? Então, por exemplo, se a gente olhasse ali para Daniel e seus amigos, quando eles estão ali na Babilônia, eles lidam com essa casta sacerdotal, de pessoas que não são, vamos dizer, magos no sentido que a gente vê hoje em filme ou coisa parecida. E a gente não tem lugar nenhum falando que são 3. A gente tem essa lógica atribuída para 3 por causa dos 3 presentes que foram dados, né? Ouro, incenso e mirra. Mas durante aí a história da igreja, deu-se até nome para esses três
três reis magos, né, que a gente normalmente ouve. Então, fala-se de Melquior, Baltazar e Gaspar, né? Então, veja, já se foi muito mais longe daquilo que as Sagradas Escrituras de fato mostram para a gente. Então, o que a gente vê aqui é que esses sábios do Oriente, eles vieram, eles foram guiados por essa estrela, que foi um fenômeno astronômico ali, que de fato foi marcante, mas perceba que essa estrela não guiou, igual a gente costuma ver no desenhozinho do Natal, né? Eles até a porta ali da casa de Jesus, ou coisa parecida. Pelo contrário, quando eles chegaram, eles foram para onde? Eles foram para a capital, porque um rei dessa proporção que era prometido tinha que nascer na capital. Então eles foram falar com os importantes da época, e não foi lá que eles acharam, né? Então são essas coisas que são muito interessantes, e para a gente não ficar estendendo muito aqui, porque tem muita coisa para a gente falar ainda de Mateus, isso vai mostrar para a gente uma ênfase que o livro de Mateus ele tá sempre deixando claro para a gente. Primeiro, que, como foi profetizado lá em Isaías 60, no verso número 3, as nações, os gentios, seriam atraídos pela luz do Messias. E várias vezes, apesar do livro de Mateus ser focado muito para o público judeu, nós vemos vários vislumbres dos gentios indo até Cristo Jesus. E segundo, que é uma acusação contra os próprios judeus, né? Que a ida de homens como esses sábios do Oriente serve de julgamento para os judeus que tiveram a oportunidade, né, de receber essa luz, mas eles não se curvaram ao reinado de Cristo Jesus. Então a gente está falando aqui dos maiorais daquela época, né? Então é interessante a gente ver como a própria aparição aqui desses sábios mostra isso. E por fim, Deus avisa, né, em sonho a esses sábios, também a José, para fugirem de Herodes, né? Então Herodes ele não é avisado, José foge ali com Jesus Cristo, com Jesus e com Maria para o Egito, né? Há aquela grande matança, né, dos meninos até 2 anos, para a gente ver que as coisas não caminhavam muito rápido aí, né? Então, quando foi percebido que ele não ia receber de volta a visita, há essa grande matança de crianças que já estavam relativamente grandes, né? Então, enfim, a gente vê que tudo isso acontece, mas tudo isso também acontece com propósito, né? Para que Deus cumprisse a profecia, né, de que o seu filho viria do Egito, e diferentemente do povo de Deus, né, que veio do Egito e continuou carregando o Egito consigo, a gente vê que de uma vez por todas, né, o Egito ia sair do seu povo através de Cristo Jesus, ok? Então, a gente começa a ver aqui, então, a primeira divisão, nesse texto, o Evangelho do Reino, que vai do capítulo 3, começando aí o ministério de Cristo Jesus, até o final do Sermão do Monte. Lembra que a gente sempre está dividindo aqui, de maneira muito clara, em blocos. Primeiro bloco, um bloco narrativo, o segundo, um bloco de discurso, ok? Então, a gente vê começando o ministério, indo até o manifesto ali do reino de Deus, que é apresentado para que todas as pessoas possam ouvir, ok? Então, a narrativa mostra a preparação do caminho, né? Ou seja, com João Batista, a tentação de Jesus Cristo e o início do seu ministério, por assim dizer. Então, esse é o primeiro bloco narrativo. Então, o ministério de Cristo, ele não é iniciado sem que antes se cumprisse aquilo que foi proferido, que foi profetizado lá em Isaías, que viria alguém para aplainar os caminhos, né? Os montes, para abrir ali as veredas, essa voz que clamava ali no deserto, que era João Batista, né? Então, esse João, né, que foi conhecido, né, por Batista pela sua prática do batismo, do chamado ao arrependimento, né? Então, ele era esse homem que estava sendo profetizado. E essa figura vai ser importantíssima para o livro de Mateus, porque por várias horas Cristo Jesus vai falar com ele indiretamente, ou vai falar dele indiretamente. Então, depois que João for preso, ele ainda vai perguntar para Jesus. Depois que João morrer,
Cristo Jesus ainda vai falar de João. Quando chegar lá perto da morte de Cristo Jesus vai virar para os fariseus e vai perguntar bem assim, olha, o batismo de João era dos homens ou o batismo de João era do alto? E aí, por várias vezes, essa figura vai aparecer, ok? Então, era alguém tido como judeus, como um profeta, de fato. Então, a pregação de João Batista envolvia o arrependimento, né, com mudança de frutos, então Naham, uma mudança mesmo de direção, e tendo como fundamento, ele falava, ó, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E aqui é uma coisa que eu quero deixar claro para os irmãos que estão acompanhando aqui com a gente. Quando fala que eles tinham que se arrepender porque está próximo o reino dos céus, não é simplesmente no sentido de, olha, vocês tomem cuidado, porque o reino dos céus está chegando, então se vocês não se arrependerem, vocês vão ser fulminados. Não, a proximidade não é simplesmente uma ameaça. A proximidade do reino dos céus é o fundamento do arrependimento, é a base. Olha, o reino dos céus está aqui, esse é o momento de se arrepender, é a hora, é a hora. Chegou o momento que isso tem todo o sentido de acontecer. Então, veja, essa é a pregação de João Batista, e de maneira muito semelhante, isso vai atingir, ao ministério de Cristo Jesus, né? Isso vai atingir diretamente os líderes religiosos que são mandados, né, lá para poder averiguar, né, o que estava acontecendo ali naquela região desértica da Judéia, né? Então, eles são enviados lá, alguns deles tentam até se batizar, mas João prega, né, esse chamado ao arrependimento. João Batista ele aponta para o próprio Cristo, né, como aquele que dividiria pelo seu batismo, né? Então João Batista está falando de Cristo Jesus como aquele que vai dividir todas as coisas, dividir o povo ali, né? Então, entre aqueles que são batizados com o Espírito e não mais com a água e com o fogo. E aqui eu quero deixar claro uma distinção, porque muitas vezes a gente vê as pessoas defendendo aqui que o batismo com fogo é um batismo mais espiritual ou coisa do tipo, mas quando a gente olha ali para o texto de João Batista, não parece ser isso que ele propõe, parece que ele está propondo dois tipos de batismo, o batismo com espírito e o batismo com fogo. E aqueles que são batizados com fogo são aqueles que são juntados, né, para serem queimados. Então, essa que é esse outro tipo de batismo, é uma lógica de divisão em Cristo Jesus, ok? Então, essa é a pregação de João Batista apontando já para Cristo Jesus. E Cristo Jesus vai passar por duas situações com João Batista, duas situações, a primeira com João Batista e a segunda já tomando o lugar aqui de João Batista, que diminuiria para que Cristo Jesus crescesse. A primeira é o batismo. E aqui é interessante a gente poder parar para pensar nisso, né? Porque Cristo Jesus, ele não é alguém que precisaria se batizar. O batismo, ele é sinal do quê? De um arrependimento interno que aconteceu, então dá-se esse sinal desse lavar regenerador, dessa mudança. Cristo Jesus não precisava passar por isso. Cristo Jesus não tinha pecado para que se arrependesse ou qualquer coisa do tipo. Então, por que Cristo Jesus precisou se batizar? Eu sempre achei interessante a posição de um professor do seminário, que eu trabalhei com ele, o reverendo Davi Manso. Ele lembrava que Cristo Jesus ele precisou ser o nosso representante em tudo, porque em tudo se a gente não tivesse alguém que representasse a gente não faria direito, né? Então, até no batismo, Cristo Jesus ele se apresentou, ele cumpriu aquilo que ele precisaria cumprir e ele fez no nosso lugar da maneira como as coisas deveriam ser feitas, né? Então, Cristo Jesus é o nosso grande representante aí até no batismo. E, por fim, a tentação aqui no deserto, né, que termina ali, de alguma maneira, por inaugurar o ministério de Cristo Jesus, né, que é quando ele fica 40 dias ali no deserto, jejuando, né, sem comer, sem beber, e ele é tentado. E esses 40 dias eles fazem alusões a situações de tentação que o povo de Deus passou na história. Então,
por exemplo, a gente vê a tentação de Adão, né, de Eva, que foram tentados por Satanás e não souberam responder com a palavra de Deus de fato, mas responderam com seu achismo, com a sua vontade, e deram lugar à serpente, né? E Cristo Jesus não fez assim, pelo contrário, né? Ele agiu respondendo com a palavra de Deus. E uma outra alusão, né? A alusão dos 40 anos que o povo ficou no deserto, né? Marcados pela murmuração e não pela busca, né? De Deus, da sua vontade, daquilo que Deus de fato queria, mas e sim por outras práticas. Então, que a postura de Cristo Jesus aqui é uma postura que inverte essa lógica do povo de Deus. Chegou aqui uma aguinha. Ok? Então, após a prisão de João Batista, que vai ser lembrada aqui e demonstrada para nós, no final desse primeiro momento, a gente tem Cristo Jesus, ele crescendo. Então, ele começa a juntar aqui os seus discípulos. Cristo Jesus começa aqui a juntar os seus discípulos. Ele começa a mostrar aqui, a dar continuidade, e isso é muito interessante, né? A mesma pregação que era feita ali por João Batista. Então, se João Batista ele falava do arrependimento e da proximidade do reino, Cristo Jesus vai pregar na mesma toada, da mesma maneira. E aí ele começa a juntar os seus discípulos, e não só os seus discípulos, mas uma grande multidão começa a juntar. E aqui a gente tem o primeiro discurso. O primeiro discurso desse daqui, de Cristo Jesus, né, é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, do capítulo 5, verso de número 1 até o 7, 29, é o primeiro dos 5 discursos, é, sem dúvida, o discurso mais conhecido, é um discurso basilar para todos os outros discursos. A sua posição aqui, como primeiro discurso colocado por Mateus, não é uma posição acidental, de maneira nenhuma. Ele é apresentado no auge da popularidade de Cristo Jesus, mas o foco, se você olhar, capítulo número 5, verso número 2, ele está ensinando os seus discípulos. Então, Cristo Jesus começa a trazer aqui uma instrução para apresentar o que é o evangelho do reino de Deus e como deve viver, né, o cidadão do reino. Então, há várias interpretações sobre esse discurso. Então, pessoas vão falar de radicalização da lei do Antigo Testamento, de simplesmente um reforço ético, ou até, se a gente for para a lógica dispensacionalista, né? Essa daqui é a lei para o reino milenar. Mas, todavia, o que a gente vê aqui é que a gente tem o manifesto de Deus, ou manifesto do reino de Deus. Esse é o tema unificador, é o reino dos céus, que é lembrado aqui a toda hora. Ele põe a lei no seu devido lugar, ele antecipa a graça, orienta a postura dos cidadãos do reino dos céus. Então, a gente tem aqui um discurso muito bem amarrado e típico de ser colocado aqui no início do ministério de Cristo Jesus mesmo. Então, era necessário que algo assim fosse dito, né, para que as pessoas começassem a entender a diferença daquilo que Cristo Jesus estava vindo trazer. E esse discurso, aqui só para a gente resumir de maneira muito rápida, ele é aberto com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são uma manifestação clara da necessidade da graça, né? Começando com a necessidade de ser humilde de espírito, ou seja, de reconhecer, né, a pobreza espiritual que nós temos, a dependência que nós temos de Deus e como a gente precisa de Deus em todas as coisas. Então, por exemplo, o reverendo Martin Lloyd Jones vai entender que esse ponto inicial, nessa primeira bem-aventurança, dá toada para todo o Sermão do Monte. Então, a gente precisa partir dessa base. Na sequência, a gente vai ver a relação detalhada entre o Antigo Testamento e o reino, como Cristo Jesus não veio para cancelar a lei,
veio para cumprir, que a lei de Deus não vai passar, e ele começa a explicar a lei de Deus. Olha, vocês viram como se dizia isso daqui? Eu, porém, vos digo isso. Então ele vai dando a cor certa para a lei, o prisma correto aqui para a lei. Ele vai dividindo a lei da maneira como de fato ela tem que ser entendida, explicando como se deve explicar. E aí ele retoma, né, ao cerne, falando do Pai Nosso, e o cume dessa grande sessão, desse grande discurso, talvez o momento mais alto aqui de tudo isso que está sendo dito, é quando a gente olha para o capítulo 6, versos número 33, e fala bem assim, olha, busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Então, provavelmente aqui a gente está chegando num ponto mais alto, e a partir daqui a gente vai percebendo que Cristo Jesus vai dando uma toada toda direcionando para o fato de que você tem que caminhar, que você tem que entrar no reino dos céus e você não pode se desviar, a porta é estreita, o caminho é estreito, você não pode sair, não vai pelo caminho largo. Então, Cristo Jesus vai chamando as pessoas a viverem essa realidade. Então, ao final desse grande discurso, Cristo deixa as multidões maravilhadas. E veja, diferentemente de todos os mestres da lei daquela época e de todos que vão vir depois, de alguma maneira, Cristo Jesus ele ensinava de uma maneira diferente. Ele ensinava com a autoridade não centrada em outros. Nós ensinamos com a autoridade centrada em Cristo. Mas Cristo Jesus ensinava com a autoridade centrada em si. Ele não era alguém que estava repetindo a doutrina ou os ensinamentos que vinham simplesmente de outra pessoa. Ele podia virar para as pessoas e falar bem assim, olha, não é simplesmente assim, diz o Senhor, é em verdade, eu vos digo, as coisas são assim. Cristo Jesus ele tinha a própria autoridade para chancelar a palavra e ele mostrava isso daqui, a grandiosidade do seu ensino. Então as pessoas de fato ficavam maravilhadas porque ele ensinava de uma maneira totalmente diferente. Isso não é só metodologia, meus irmãos, não é só metodologia, não é só autoridade de vida, olha, era alguém que vivia isso que ele falava, não, ele tinha autoridade messiânica, não é só ética, ele era o Messias, só ele podia ensinar desse jeito, ok? Então, a gente termina de ver aqui esse primeiro momento e entra no segundo bloco. Eu tenho que até ficar ligado aqui no horário, porque a gente não vai, senão a gente não consegue terminar, ok? Mas essa nova sessão ela é marcada pelo desenvolvimento do reino sob a autoridade de Cristo, ponto fundamental ali do que a gente já falou, e as obras elas vão começar agora a chancelar, né, todo o evangelho que vai ser pregado. Então, sempre tenha isso em vista. As obras, aquilo que Cristo fazia, as curas, as maravilhas, tudo isso existia para quê? Para a pregação do evangelho. Essa é a lógica de Cristo Jesus, e essa vai ser a lógica com os discípulos mais para frente, ok? Mas tudo isso vai ser chancelado com o discurso do discipulado de Cristo Jesus e com o preço do discipulado para se ter essa autoridade. Então, a narrativa aqui, né? O primeiro bloco de narrativa, lembra que Mateus é um bloco de narrativa, um bloco de ensino. Então, a expansão do reino vai começar com esses milagres, com sinal, com o reforço da pregação do evangelho, e nós podemos notar aqui sucessivos acontecimentos que são trabalhados de maneira tópica, não cronológica. Então, esses capítulos aqui não necessariamente aconteceram nessa ordem, mas foram dispostos, né, dessa maneira aqui por Mateus, provavelmente para reforçar esse caráter do ensino, do momento aqui que a gente está vivendo. E esses capítulos mostram que Cristo cumpriu a sua missão de pregar, de ensinar, de curar de maneira total, mas há um tema cristológico aqui que tá sendo desenvolvido. Cristo Jesus está mostrando quem ele é. E talvez o resumo desse momento aqui seja a pergunta, né, que os discípulos fazem. Quem que é esse? Que até o vento e o mar lhes obedecem. Então, as facetas de Cristo e do reino, e aqui eu chamo o reino de autobasileia, porque
esse daqui, esse é um termo, é uma lógica defendida pelo Hermann Ridderbos, né, que Cristo Jesus, ele é o próprio reino, né? Então, onde Cristo chega, o reino chega. Então, o reino e a pessoa de Cristo Jesus vão ficando mais claras para esses discípulos que estão se perguntando quem é Cristo Jesus. Vale ainda perceber, né, que a fama de Cristo Jesus ela vai se espalhar por causa das curas, das suas atitudes, mas quem é que vai responder essa pergunta de maneira mais clara nesse momento aqui são os demônios. Os demônios, quando Cristo Jesus vai expulsar ali, eles falam, Filho de Deus, que a gente fez, né, para o Senhor vir nos importunar antes do tempo? Parafraseando aí, né? Então, eles mesmos afirmam Cristo Jesus como Filho de Deus, enquanto os discípulos ainda estão se perguntando quem que é esse. Então, há uma transição muito interessante aqui, né, nesse texto, né, de Cristo Jesus sendo apresentado quem ele é, quem é o reino, e também preparando agora para o discipulado, porque esses que começaram a entender quem é Cristo Jesus, agora Cristo Jesus vai terminar falando bem assim, olha, vamos rogar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então, antes do discurso do discipulado, vai vir esses dois elementos. O primeiro, Cristo Jesus falando, vamos rogar ao Senhor da Seara para chamar mais trabalhadores. Aí o que ele faz? Chama os 12 discípulos, dá instrução e manda os 12 discípulos. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Cristo Jesus ele não está simplesmente falando bem assim, olha, a gente precisa de mais trabalhadores, tá muito difícil. Não. Ele fala bem assim, olha, o Senhor da Seara é quem vai mandar os trabalhadores. Então, vem cá, discípulos, vão buscar esses trabalhadores. E aí ele ensina para esses discípulos sobre a autoridade e tudo aquilo que eles precisavam saber ali naquele momento para poder ir buscar os outros trabalhadores. E aqui a gente entra no segundo discurso, o discipulado e o preço do discipulado. Esse segundo discurso ele vai mostrar para a gente, primeiro, aquilo que alcançava os 12 discípulos de maneira imediata, mas também pontos do discipulado que precisam ser entendidos e que, de certa maneira, aqui os discípulos, os 12, por mais que tenha ordens específicas para eles, representam todos os outros discípulos que viriam. Então, a gente vai ver essa comissão específica ali voltado para as ovelhas de Israel, eles tinham que falar só para elas. A gente vai ver Cristo Jesus dando autoridades que por vezes vão ser voltadas só para esses discípulos, mas a gente vai ver Cristo Jesus também trazendo informações do discipulado para esses discípulos que ensinando que eles não precisavam sentir medo, coisas que começam a alcançar não simplesmente aqueles discípulos, mas todos os discípulos na história. Então, Cristo Jesus, ele dava a base do discipulado, ensinando, sim, que o discípulo ele iria sofrer, que iria ter lutas, que ele seria perseguido pelas autoridades, pelos da sua própria casa, mas ele não precisava sentir medo, porque a base do discipulado estava na autoridade dele, eles iam perseguir da mesma maneira que perseguiram o seu Senhor, mas que Cristo ia trazer a divisão, né? Ele trazia a espada. Então a gente vê esse discipulado que era difícil, mas esse discipulado que era baseado na autoridade de Cristo Jesus e que era possível, né? Então Cristo Jesus ensina, instrui os seus discípulos desde o início nessa caminhada ali de pregação. O que nos leva para o terceiro momento. Então, o terceiro bloco aqui, né, de narrativa e de ensino aqui no livro de Mateus. O primeiro, o ensino e a pregação do evangelho do reino com a oposição. Então, a gente vê aqui que até agora a oposição não aparecia muito, mas a partir do momento, então entenda isso que vai ficando muito claro, e esse vai ser o movimento que a gente vai ver aqui no terceiro, no quarto e no quinto. Quanto mais claro fica quem é Jesus Cristo, quanto mais clara fica a doutrina de Cristo Jesus, mais as pessoas vão espanar, mais as inimizades vão aparecer. É aquela questão de você virar hoje,
e falar, só para a gente tentar aplicar bastante aqui, você virar para as pessoas hoje e falar bem assim, olha, eu sou um seguidor de Cristo Jesus, e Cristo Jesus ensina sobre o amor. Aí as pessoas vão falar bem assim, nossa, amém, né? Não, que bonito, né? Esse Cristo Jesus aí, de fato, ele é alguém diferenciado. Aí você começa a falar sobre os ensinamentos de Cristo Jesus, quando ele vira e fala bem assim, olha, vai e não peques mais. Aí algumas pessoas vão começar a torcer o nariz, né? Falando sobre esse Cristo Jesus. Aí você fala que Cristo Jesus ele veio trazer a espada, e aí já tem um monte de gente espanando, saindo para um lado, para o outro, ninguém quer esse Cristo Jesus. Aí você termina falando da ira do Cordeiro, né, que as pessoas temem lá no livro de Apocalipse, e aí acabou, tá só você com a Bíblia e ninguém mais quer saber desse Cristo Jesus. Por quê? Porque quanto mais claro vai ficando quem é Cristo Jesus, qual é a doutrina de Cristo Jesus, de fato, as inimizades elas vão aparecendo, né? Então, isso aqui o livro de Mateus vai ser muito claro para a gente nesse sentido. Então, vão começar esses conflitos diversos aqui na narrativa. Então, começa, né, com a pergunta de João Batista, né, como alguém que representa os cristãos do Antigo Testamento, se Cristo Jesus era de fato o Messias. E aí Cristo Jesus ouve essa pergunta e ele não se sente doído com João Batista, pelo contrário, o que ele faz? Ele responde João Batista mostrando que ele de fato era o Messias, que o reino havia chegado, que o evangelho estava sendo pregado, e a partir desse momento, a partir dessa pergunta, mesmo vindo assim, talvez a gente pense que Cristo Jesus de alguma maneira se sentiria ofendido, ele começa um discurso para mostrar que João Batista não era fraco, e nem que João Batista era instável, mas para mostrar que João Batista ele era representante de um momento do Antigo Testamento de onde ele era o maior, mas o menor do reino dos céus passaria a ver coisas que João Batista não veria. Por quê? Porque João Batista ele morreria antes de ver alguns dos grandes momentos da história da redenção que aconteceriam logo em seguida, né? Então, a gente vê que Cristo Jesus mostra que os menores no reino do céu já estão vendo coisas grandiosas que grandes homens do passado gostariam de ver e não puderam ver. Então, a pregação do evangelho, ela é feita aqui nesse momento, Cristo Jesus se utiliza dessa defesa de João Batista, mas também ele fala de forma muito clara, né, que aquela geração era uma geração de pessoas que não tinham a mesma postura de João Batista, ou que esperavam coisas que eram esperadas lá pelo Antigo Testamento, mas que Cristo Jesus veio para trazer de uma outra forma, né? Então, enfim, a gente vê Cristo Jesus utilizando esse momento para poder pregar essa geração. E veja, a partir desse momento que o evangelho vai ficando mais claro, o capítulo de número 12 vai mostrar para a gente várias passagens de resistência. Cura no sábado, a conspiração dos fariseus para matar Cristo Jesus, a própria posição da família de Jesus, a blasfêmia, né, dos fariseus contra Cristo Jesus. Então, a oposição ela vai aparecendo. E aí, logo depois dessa oposição que vai ficando mais clara, vem as parábolas do reino. Aí no capítulo 13, a gente vai ver uma série de parábolas explicando sobre o reino dos céus, falando justamente dessa lógica de expansão e resistência. Expansão e resistência. Então, a primeira parábola, e resume muito bem isso daqui, a do semeador, mostrando que a palavra era semeada e havia resistência do mundo, havia de Satanás, havia do amor às coisas erradas, mas a semente que caía no lugar certo, essa germinava e essa crescia. Então a gente está vendo essa lógica, viu? Resistência e crescimento, resistência e crescimento. A segunda parábola do semeador, mostrando a sagacidade do inimigo, desculpa, a segunda parábola é a do joio, mostrando a sagacidade do inimigo que tenta atrapalhar com o crescimento, semeando o joio.
a terceira e a quarta parábola, mostrando as características semelhantes do fermento e da mostarda, do reino que cresce, né, de maneira impressionante. A quinta e a sexta, do tesouro escondido e da pérola, de pessoas que abrem mão de tudo, né, para ter este tesouro de grande valor, essa pérola preciosa. A sétima parábola, que conversa lá com a parábola do joio, que é uma parábola bem complicada, né, segundo os pais da igreja principalmente, que é a parábola da rede, né, mas mostra essas consequências do julgamento final dos anjos que pescam, né, os peixes e separam aqueles que são bons e aqueles que não são. Então, veja que coisa clara como as parábolas elas amarram aqui, né? E por fim, os discípulos, que são pessoas simples, eles são contrastados como com os escribas, porque os discípulos, eles aqui no livro de Mateus, eles são pessoas que entendem parte e Cristo Jesus precisa explicar outras. Mas os escribas são pessoas que são muito esclarecidas, mas Cristo Jesus se volta para eles e fala bem assim, ó, eles precisam tirar coisas novas e coisas velhas, eles precisam aprender, né, por eles, porque da minha parte eu não vou revelar. E aí ensinando essa dinâmica das parábolas, que são, por vezes, para clarear, por vezes para esconder, né? Então, é muito interessante esse ensino das parábolas, porque elas são elemento que usa coisa do dia a dia, e você fala bem assim, olha, ficou mais fácil de entender, mas por hora elas são usadas para esconder. Então, Cristo Jesus, ele se vale, né, desses elementos aqui, ok? É, o próximo bloco aqui a gente vê a glória e a sombra, então essa polarização ela ficando cada vez maior. Então aqui nós temos a, a, ao final de contas, né, a pessoa de Cristo Jesus sendo mais apresentada, e lembra, quanto mais Cristo Jesus ele está sendo apresentado, mais os inimigos eles vão se levantar, né, porque está se tornando mais claro e eles vão querer matar o mestre, e Cristo Jesus vai mostrando isso para os seus discípulos. Então, essa narrativa ela vai começar aqui mostrando para a gente claramente o ministério de Cristo Jesus esclarece a oposição aguça. Então, ele vai revelar aos discípulos para ele quem ele realmente é, então ele vai se demonstrar como aquele que anda sobre as águas, e os discípulos falam que ele é o Filho de Deus, né? O Pedro vai ter aquele momento de confissão bonita, né? Para onde nós iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, ou ainda a maneira gloriosa da transfiguração. Então, Cristo vai se revelando, mas a cruz ela também vai começando a aparecer. É nesse momento aqui que Cristo Jesus vai profetizar e vai revelar, né, que por duas vezes aqui a situação da crucificação estava chegando próxima. Os discípulos também precisariam entender isso e levar a sua própria cruz, né? Cristo Jesus utiliza desse momento para ensinar. E, por fim, a oposição se torna cada vez mais clara. Cristo Jesus precisa fazer a diferenciação do fermento dos fariseus, né? Então, é um momento chave aqui dessa polarização. E aí vem o quarto discurso. O quarto discurso, ele começa vamos dizer assim, como uma orientação de Cristo Jesus, de maneira que parece simplesmente uma regulamentação da vida em comunidade, porque a gente vai ver vários momentos aqui falando sobre diversas coisas de como você lida com o seu próximo, de como você lida com o seu irmão, vai falar de humildade, grandeza, da importância do perdido, como tratar um irmão pecador, vai ter a parábola, né, do credor incompassivo que não perdoa, e por isso o rei vai lá e prende ele até ele pagar a dívida. Mas isso daqui não é simplesmente para a gente uma regulamentação de vida em comunidade. Cristo Jesus ele continua o quê? Revelando o evangelho do reino. Não são princípios mecânicos. Isso daqui é um conjunto radical de valores do reino que são diferentes das próprias ideias ali daquela época, e Cristo Jesus vai trazendo a importância de tudo isso, vai contrapondo não simplesmente os valores daquela sociedade pervertida e corrupta, mas os valores dos próprios discípulos.
É interessante que boa parte dessas conversas aqui, elas nascem, dessas explicações de Cristo Jesus, nascem de incompreensões dos próprios discípulos. Falando sobre o perdão, aí Cristo Jesus vai lá e fala, não, é mais, pode ir mais longe. Então, a gente vai ver que Cristo Jesus ele vai lidando e mostrando a necessidade de uma guinada dos próprios discípulos para que eles possam conhecer mais Cristo Jesus e, além de conhecer mais Cristo Jesus, viver essa realidade do evangelho do reino. E, por fim, aqui a gente vai ver uma mudança do ministério de Cristo Jesus para a região da Judéia, já encaminhando as coisas para o fim, ok? E aqui nós chegamos ao quinto e último discurso, ou de quinto e último bloco, né, do livro de Mateus. Depois a gente vai ter só o epílogo lá com a crucificação, com a ressurreição, com a ordem final de Cristo Jesus. Mas esse quinto bloco é quando a oposição ela explode, mas Cristo Jesus ele utiliza essa explosão da oposição para mostrar o triunfo da graça e a esperança escatológica. Então, aqui é a hora que, por mais que as coisas apertem mais, Cristo Jesus vai pegar a postura, vai mostrar como é irreconciliável a sua postura com a dos líderes religiosos e vai revelar mais dele, mais da sua missão e vai lançar a esperança escatológica aí no radar dos seus discípulos. Então, começa aqui a narrativa do preparo, né, a semana da paixão aqui sendo evidenciada, e é muito interessante que esse momento aqui, Cristo Jesus, ou que Mateus vai ensinar através daquilo que Cristo Jesus passou, né, para ele, muito sobre a graça, mas sem precisar, por uma vez só, usar a palavra graça. Quer ver? Se a gente for lá, por exemplo, em Mateus, no capítulo de número 19, deixa eu abrir com os irmãos, Mateus capítulo de número 19, olhar para os versos 21 e 22. Olha como, sem precisar falar da palavra graça, Mateus ele vai falar sobre a graça em si. Olha só. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, 19, versos número 21 e 22. Vai, vende os seus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo o jovem, a passagem do jovem rico, ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Aí, na sequência, os discípulos eles vão olhar e vão falar bem assim, olha, Cristo Jesus vai falar que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos, eles vão virar e falar assim, bom, se para esses ricos, que são padrões da bênção de Deus, é difícil, para nós, o que vai ser de nós? E aí Cristo Jesus, ele responde, né? Vislumbre da graça. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, aqui nesse momento, Cristo Jesus vai enfatizar muito o aspecto da graça no ensino. E é um momento onde, lembra, a oposição está mais forte. E aqui parece que a graça ela precisa brilhar de uma maneira mais clara, né, para que as pessoas pudessem notar. E é importante mostrar aqui como a graça está, né, sendo trazida aqui junto com várias questões pastorais difíceis sobre o aborto e tudo, sobre a, a separação, né, e tudo mais. Então, essa lógica ela fica bem amarrada aqui. E tudo isso mesclado na semana da paixão, na semana onde Cristo Jesus estava preparando para o seu sofrimento, né? E aqui há uma série de ranhuras mostrando como os fariseus e os sacerdotes, eles não estavam, eles eram irreconciliáveis com Cristo Jesus. Então, tem a entrada triunfal de Cristo Jesus e eles querendo que o povo se cale, tem a purificação do templo e eles ficam possessos, literalmente, né, por assim dizer. Cristo Jesus confronta eles com a pergunta do batismo de João, a parábola dos lavradores maus, que eles ficam bravíssimos porque eles entendem que Cristo Jesus estava falando deles, fala das bodas, fala uma série de censuras e advertências. Então, essa hora aqui,
para me valer da expressão, é a hora que vai sacudir a jabuticabeira mesmo. O negócio aqui vai ficar feio, porque Cristo Jesus não vai arredar o pé um pouquinho para poder aliviar para os fariseus. Não, é a hora que ele vai apertar. E aqui tem uma transição perfeita para o tema da escatologia, porque é a hora que Cristo Jesus sai ali de Jerusalém, olha a cidade de Jerusalém, né, e fala aquele momento que ele tem um momento que ele lamenta sobre Jerusalém, que ele queria acolher, né, a cidade de Jerusalém, mas Jerusalém mata os profetas, não ouve, né? Então, aqui nesse momento a gente vê uma transição para o discurso do Monte das Oliveiras, que é quando Cristo Jesus vai falar sobre esse grande sermão escatológico, né? E é interessante a gente perceber algumas coisas quando a gente está falando desse sermão escatológico aqui. Primeiro, além de Cristo Jesus revelar mais da sua missão, aqui ele vai começar a trazer um aspecto da esperança e da consumação para aqueles discípulos que viveriam de maneira muito latente essa esperança. Eles veriam muitas das coisas que seriam ditas aqui. Muitos deles veriam a queda de Jerusalém. Muitos deles sofreriam situações muito complicadas, viveriam à luz dessa esperança escatológica. E aqui haveriam muitas coisas para a gente poder discutir na relação com os sinóticos, com a questão da iminência que Cristo Jesus fala, de correntes escatológicas que dependendo se você for entrar numa lógica pós-milenista, amilenista, dispensacionalista, você vai olhar para esse texto de maneira totalmente diferente, mas fato é que, e aqui que eu quero frisar com os irmãos, que Cristo Jesus ele destaca 3 necessidades que nós precisamos ter quando a gente está falando aqui desse discurso escatológico. Primeiro, à luz de todo esse fato, dos problemas, mas do fato que Cristo Jesus vai voltar com grande autoridade para resgatar a sua igreja, ele chama o seu povo a ter descanso nele, a confiar. Mas junto com o descanso, ele vira e fala bem assim, ele fala a parábola da figueira, olha, mas atentem-se. Da mesma maneira que você olha para a folha da figueira e você sabe que está chegando o verão, aprenda a ver os sinais dos tempos. Então, Cristo Jesus está pedindo para os servos deles terem, ao mesmo tempo, descanso e vigilância. Né? Para a gente é difícil entender isso daqui, como essas duas coisas. Porque para a gente, normalmente, quando a gente está descansando, a gente não está vigilante. E Cristo une essas duas coisas aqui para quase o desespero daquelas pessoas que não conseguem compreender como essas duas coisas andam juntas. Como o fato de a gente descansar em Deus nos coloca automaticamente vigilantes. E, por fim, como tudo isso está relacionado com o trabalho, porque aquele que descansa, está vigilante, é aquele que é encontrado fazendo a vontade do seu Senhor. Né? Então, aqui Cristo Jesus está somando tudo e mostrando mais uma vez, sem falar a palavra graça, que o sermão escatológico está imbuído da graça de Deus. Porque a despeito de toda perseguição, de toda oposição, de todos os problemas, o Messias vai reunir para si um povo. E esse povo ele vai se curvar diante do senhorio do Messias, e esse povo ele vai, a despeito de todas as coisas, aguardar ansiosamente o retorno do seu Senhor. Ok? E aqui a gente caminha para a conclusão. É a parte mais alta, é a parte mais importante, mas é a parte que a gente mais ouve. E não é à toa que é a parte que a gente mais ouve. A gente vai passar de maneira um pouquinho mais rápida para a gente não estourar muito tempo, mas o que eu quero deixar aqui claro com os irmãos é que esse é o ápice da nossa narrativa. É o momento que a história chegou no seu cume. Tudo que a gente viu até agora caminhou para isso daqui. E ele foge da estrutura que a gente viu até agora, parece muito mais com a estrutura do epílogo lá do início, até para enfatizar que tudo aquilo que começou lá no início está sendo concluído agora com o sacrifício do nosso Senhor, né, do Messias, e com a sua vitória, com a sua ressurreição. Nós vemos Cristo Jesus sendo ungido lá em Betânia,
o pacto para a traição, nós vemos a negação, o abandono, nós vemos a diferença, né, do arrependimento de Pedro e de Judas, né, que são os dois discípulos que tomam proeminência aqui nesse momento como figuras aqui que estavam lidando com a traição, né? E Pedro nega Cristo Jesus 3 vezes e chora amargamente. Judas, pelo contrário, ele ele é tomado por um grande remorso, né? E se suicida. Então a gente tem aqui algumas situações como característica do livro de Mateus, não é à toa. A gente vê aqui a acusação escrita, né? Este é o rei dos judeus, como um dos grandes momentos da crucificação, e a morte de Cristo Jesus sendo marcado por acontecimentos que eram impressionantes para um judeu, né? Então, o véu se rasgando, né, em dois, né? Mortos ressuscitando, né? Além disso, um descrente fazendo uma confissão que os crentes daquele momento não fizeram, né? Que os judeus daquele momento não fizeram, né? Um pagão, né? Alguém que não era do povo de Deus, como centurião, afirmando que Cristo Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. A ressurreição de Cristo Jesus contrapondo as testemunhas que foram compradas, ou seja, os homens, os soldados que deveriam testemunhar a ressurreição de Cristo Jesus, eles foram comprados para ensinar para o povo judeu. Então, a descrição aqui de tudo está acontecendo para que o judeu que ouviu essa história, por assim dizer, entenda aquilo que de fato aconteceu, que aqueles homens foram comprados, mas para as mulheres que não serviriam como testemunhas, mas foram aquelas que Cristo Jesus resolveu aparecer para elas inicialmente, porque elas foram lá cuidar, né, do corpo de Cristo Jesus. Então, é anunciado ali que Cristo Jesus tinha ressuscitado, Cristo Jesus aparece para essas mulheres. Então, aqui a gente está tendo a história da ressurreição de Cristo Jesus, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, sendo contada para pessoas que provavelmente ouviram a versão adulterada, e é por isso que faço questão, né, de dar aqui os detalhes dessa artimanha dos sacerdotes para tentar enganar como se Cristo Jesus tivesse sido roubado pelos seus discípulos, né? Então, aqui, fato é que Cristo Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos ressurretos, né, na região da Galileia, e é quando termina aqui o livro de Mateus, falando do grande momento, né, da grande comissão, onde é marcado aqui pela grande autoridade de Cristo Jesus, pela continuidade do discipulado. Lembre que discipulado foi falado várias vezes no livro de Mateus, e agora o discipulado ele toma o seu sentido, a sua orientação, né? Ó, agora que vocês aprenderam sobre discipulado, coloquem em prática, vão, batizem, ensinem aquilo que eu vos ordenei, e tenho certeza, né, que eu vou estar convosco todos os dias.